1959, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Um bom dia, meus irmãos, um abençoado dia a todos. Começamos mais uma semana, começamos mais um dia na presença do Deus Todo-Poderoso. O que é que como igreja nós precisamos no dia de hoje? O que é que como igreja nós precisamos dentro do nosso tempo, dentro do nosso período, dentro da realidade que nós estamos vivendo? Nós definimos igreja como comunidade da fé, pessoas que se reúnem para adoração. Essencialmente, as Escrituras afirmam a igreja como o corpo místico de Cristo. O que é que esse corpo místico de Cristo precisa para que a comunidade da fé ela seja uma comunidade que, de fato, traga todo o bem-estar para aqueles que estão convivendo com ela? Paulo escreve aos Efésios e ele nos diz nos versos 1 e 2 do capítulo 5: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai também como Cristo, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Nós vamos continuar falando sobre o que Paulo nos descreve aqui. Mas antes nós vamos orar, nós vamos louvar ao nosso Deus e depois nós voltamos para estudar a palavra de Deus nesse domingo pela manhã. Nosso Deus, no ato iluminador do Teu Espírito, para que nós tenhamos compreensão da Tua palavra e, Senhor, que na mudança do nosso coração nós a incorporemos, Senhor, sobre a nossa vida.
Amado Deus, obrigado por esse dia. Pedimos, Senhor, que renove sobre nós cuidado, a nossa família e sobre a nossa nação, Senhor. Particularmente nesta semana que antecede as eleições que nós teremos. Senhor, tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, do nosso país, dos nossos municípios. E pedimos, Senhor, que dê às pessoas, a cada um de nós, povo brasileiro, Senhor, sabedoria para estarmos caminhando em direção a uma eleição madura, uma eleição, Senhor, que seja pensada. Continue a cuidar de nós, nos abençoar nesse tempo de pandemia e nos dar a Tua proteção, particularmente aqueles que estão se recuperando por terem contraído a Covid e por estarem enfrentando, Senhor, outras enfermidades. Deus amado, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos para o momento de louvor ao nosso Deus e daqui a pouco nós voltamos.
Vamos ler ainda o capítulo 5, do verso 3 ao verso 21. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum inconveniente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais treva. Agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo contrário, diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças em tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o que esse texto está nos apresentando. Uma vida cheia do Espírito. Nós vamos falar um pouco sobre isto juntos aqui nesta manhã. O que é que a comunidade da fé, o que é que a Igreja de Jesus Cristo precisa hoje como comunidade cristã? Nós voltamos um pouco no passado, voltamos lá na década de 60, e nós observamos um movimento surgindo ali muito forte. Um movimento que planejava o enchimento dos templos, planejava o crescimento das igrejas como se elas fossem um empreendimento onde, bem executado, ele estaria numerosamente crescendo. E esse desafio que foi lançado dentro desse período, ele veio caminhando, ele veio crescendo e ele atingiu-nos de maneira muito forte. E atingiu-nos de maneira tão forte, meus irmãos, que nós vivemos hoje a estigma dos templos super cheios, das mega igrejas, dos locais de adoração sempre abarrotados de pessoas. É evidente que o que nós queremos, é evidente que é o desejo de todos nós. Não há dúvida nenhuma nisso. Mas a necessidade real é uma igreja ou templos cheios de pessoas simplesmente dentro de um crescimento avassalador, de um crescimento
que seja extremamente rápido. Meus irmãos, o crescimento ele tem sido tratado em muitas situações não como um resultado que é natural. É exemplo de uma criança que, com saúde, ela naturalmente cresce. E, desta forma, não é preciso ter um esforço para que o crescimento aconteça. Basta simplesmente o cuidado para com ela. Ela estando saudável, tendo saúde, ela naturalmente ela vai se desenvolver. No entanto, a gente tem observado que quando nós tratamos do corpo místico de Cristo, a igreja, que agora visivelmente se revela na, na sua relação de culto, de adoração, de vivência comum, o crescimento ele não tem sido tratado como o saudável de uma igreja, o saudável de uma comunidade, uma vida espiritual sadia, mas uma meta que tem que ser atingida para que uma igreja demonstre-se uma igreja bem-sucedida. Meus irmãos, o crescimento é parte natural da Igreja de Cristo. Ela deve crescer. Afinal de contas, é o que a palavra de Deus nos diz em Atos. Né? Quando fala da comunidade cristã, a comunidade ela vivia em comunhão, ela vivia em torno da palavra de Deus, né? Ela buscava crescer no ensinamento dos apóstolos. E as Escrituras dizem que dessa forma, o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então, a igreja não é simplesmente um reunir de pessoas e mais pessoas para que ela tenha uma quantidade grande de homens, mulheres e crianças dentro dela. Sim, é gostoso. Sim, é necessário. Sim, é o que nós todos gostamos. É o que nós todos almejamos. É o que nós todos queremos. No entanto, meus irmãos, quando nós tratamos de corpo místico de Cristo, nós estamos falando em Deus associando a comunidade da fé aqueles que, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele tem remido na pessoa de Cristo Jesus. Então, nós vamos observar que templos cheios, eles não representam necessariamente pessoas que estão ligadas a Deus e cheias da presença do Espírito Santo dentro dos valores que ele nos traz. E nós observamos que templos cheios, eles não são tão necessários, meus irmãos, como pessoas cheias do Espírito Santo. Não são tão necessários. Porque templos cheios, mas vidas vazias, vidas mesmo que tenham o Espírito, mas vidas que são rasas na vivência e na sujeição a Ele, não vão, meus irmãos, promover este crescimento que naturalmente deve acontecer, porque ela não vai cuidar daqueles que Deus está enviando. Por outro lado, uma igreja cheia do Espírito, uma comunidade cheia do Espírito, meus irmãos, ela só vai crescer mais e mais, com certeza. Porque quem envia pessoas é o próprio Deus, ou seja, Deus redime e ele deixa claro que os redimidos, eles vivem na comunidade da fé e vivem por uma necessidade natural que o próprio Deus tem colocado no coração de cada pessoa. Encher-se do Espírito significa essencialmente deixar-se usar e ser moldado por Ele em todas as áreas da vida. É o que nós encontramos no texto que nós acabamos de ler, o texto de Efésios, no capítulo de número 5. O apóstolo Paulo faz essa observação. E dentro dessa observação,
nós encontramos aqui valores que dizem respeito a uma vida transformada por Deus em Cristo Jesus. Então, nós vamos analisar aqui 3 aspectos que nos ajudarão a pensar sobre esse estar cheio do Espírito Santo na vida de cada um de nós, na vida pessoal. Nós não podemos almejar isso na comunidade da fé como um derramar que acontece sobre todos quando estão juntos. As Escrituras nos afirmam, sim, um ato comunitário que acontece a partir do individual, a partir da vida de cada um de nós. Então veja, primeiro, uma vida de santidade é o que Deus quer para nós. Ele diz isso em Hebreus, né, que devemos procurar o bem-estar junto com todos e a santificação sem a qual nós não veremos a Deus. E a santificação, ela é um resultado direto e imediato da nossa vida com Deus a partir do momento em que o próprio Deus, da pessoa do Espírito, opera em nós a transformação ou dá-nos, de fato, vida. Então, primeiro, a vida de santidade e a busca pela plenitude do Espírito Santo, né? Apesar dessa palavra, né, plenitude, não ser encontrada dentro das Escrituras, ela está associada, meus irmãos, ao crescimento espiritual. Então, se o conceito ele está presente, apesar da palavra não se encontrar dentro das Escrituras ligada à santificação. É um conceito real que encontramos dentro das Escrituras, porque ela liga-se ao crescimento espiritual que todos nós precisamos desenvolver, todos nós precisamos manifestar. Veja o verso 18. Paulo diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo afirma que nós devemos estar cheios do Espírito. É desafio para a nossa vida, é desafio para a nossa caminhada junto do Deus Todo-Poderoso. Então, nós observamos que a vida de santidade, de acordo com o texto que nós lemos, faz um contraste entre duas maneiras de viver: o viver nas trevas e o viver na luz. E, meus irmãos, é muito interessante a gente observar isso. O apóstolo Paulo, ele é uma das pessoas que refere-se a esses dois aspectos, talvez a pessoa que mais falou a respeito e falou de maneira tão incisiva. Ele mostra o que há um contraste entre duas maneiras de se viver a realidade da vida que se tem. Uma delas é simplesmente natural para aqueles que que não conheceram a Cristo em suas vidas. É um viver em escuridão, é um viver desorientado, é um viver sem norte, apesar de saber muito bem como desenvolver a vida profissional, vida familiar, enfim, a sua vida em sociedade. No entanto, ela sempre será, segundo as Escrituras, uma vida desorientada. Desorientada no sentido de ter uma segurança, ter um alvo final, um propósito que não seja simplesmente o que Jesus diz, um acumular de valores que permanecem e que ficam aqui. E nós observamos um outro aspecto, uma outra forma de viver, é o viver agora dentro da transformação que já foi operada por Deus na pessoa de Cristo Jesus.
nós observamos que é importante que nós entendamos que a opção por uma ou por outra maneira de viver é importante. Não caracteriza um viver de santificação. O que eu quero dizer com isso? É que santificação, santidade, que é apresentado nas Escrituras, não simplesmente querem se referir a uma mudança comportamental. Não é simplesmente uma mudança comportamental. Fazia isso, não faço mais. Por não fazer mais, agora estou vivendo com Deus. Estou caminhando em santidade, em santificação. Estou caminhando em uma maneira de viver e agora Deus ele se agradará porque eu mudei a minha atitude. Bem, aos olhos de Deus, meus irmãos, no que diz respeito ao relacionamento com Ele, as nossas mudanças, as nossas transformações de atitude, se não acontecerem como resultado de uma vida com Cristo, elas simplesmente ainda continuarão sendo atitudes egocêntricas, atos egoístas. Isso não implica em uma vida de santidade de fato, absolutamente. Isso representa só mudança de comportamento. E elas não podem representar algo que só uma vida íntima com Deus pode oferecer. Elas não representam a transformação consequente de uma vida de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Ela precisa ser resultado da transformação espiritual que Deus opera. Essas mudanças, elas precisam ser resultado desta transformação, meus irmãos. Paulo vai descrever esse processo aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Vamos ver inicialmente o que liga-nos agora no pensamento que nós estamos desenvolvendo no nosso raciocínio aqui. Primeiro, a origem da vida espiritual tem seu início na eleição em Cristo, antes da fundação do mundo, no idealizar do plano redentor entre as pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que Paulo está afirmando aqui? Nós olhamos no capítulo 1 e ele mostra que a vida com Deus, ela se origina no passado, quando o próprio Deus decide tomar para si um povo. E ele faz isso escolhendo pessoas, escolhendo entre toda a humanidade decaída, e ali, divinamente, dentro da triunidade de Deus, o Pai escolhe, o Filho, ele paga o preço da dívida que haveria que haveria ainda de ser contraída com o Pai, né? Ele também pagará essa dívida no tempo, e o Espírito Santo, então, aplica esse resultado à vida daqueles que foram escolhidos por Deus e que tiveram a sua dívida devidamente paga, satisfazendo a justiça do Deus Todo-Poderoso. Então, nós observamos que Deus elege antes da fundação do mundo, em Cristo, e nós observamos que o resultado desse ato lá na eternidade, quando a eleição acontece, quando a cruz já se manifesta mesmo antes de Jesus ter morrido no templo, resulta na operação do Espírito Santo no coração daqueles que foram escolhidos e que foram agora colocados em paz com o Deus Todo-Poderoso, fazendo com que todo o mérito conquistado por Cristo agora seja aplicado a nós. Ele opera a regeneração dos que foram escolhidos. Então, as Escrituras descrevem Paulo mostrando a origem da vida com Deus. Ela está não no tempo, mas lá na eternidade,
passada, quando então triunamente o plano da redenção é estabelecido. E no tempo ele vai então operar no coração daqueles que fizeram parte do plano eterno de Deus. E desta forma ele regenera, ele faz com que a vida de fato aconteça, essa vida que implica numa ligação com a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Não simplesmente a vida biológica, uma referência à vida que implica num relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E mostra que isso acontece graciosamente, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E mortos em delitos e pecados, nós não temos absolutamente como operar nada em nós mesmos para que caminhemos em direção ao Senhor. Então, quando a regeneração acontece, o Espírito Santo ele passa a morar definitivamente na pessoa. Ele passa a habitar em cada um de nós. Quando acontece a regeneração, ele dá vida e ele permanece para sustentar esta vida que ele mesmo outorgou, que ele mesmo deu. Então, quando a regeneração ela se manifesta, meus irmãos, de maneira permanente, o Espírito Santo ele continua em cada uma dessas pessoas. Aquele conceito de que o Espírito Santo sai quando um pecado acontece, nós não devemos considerar. Passamos a ser templo do Espírito, ele passa a habitar dentro de nós e a tomar conta de toda a nossa vida. Há uma ideia um pouco estranha que afirma que há uma batalha sendo travada dentro do nosso coração. E o nosso coração é como uma casa, com uma quantidade muito grande de cômodos. Nós temos o Espírito Santo habitando em um cômodo, e nós temos Satanás habitando em outro cômodo, ou em outros cômodos. Então, eles estão ali brigando por espaço. E à medida que nós vamos dando lado a um, ele vai se apossando mais e mais dessa casa. Se vamos dar mais vazão aos demônios, eles vão ocupando mais espaço. E o Espírito Santo ocupando menos espaço. Se damos vazão ao Espírito, ele vai ocupando mais espaço e Satanás, com os demônios, menos espaço dentro do nosso coração. Irmãos, é um conceito equivocado. Nós temos sim dentro de nós a nossa vontade. E a nossa vontade, ela guerreia diretamente contra a vontade do Espírito que está em nós. Mas não é uma luta por espaço entre Deus e Satanás em nosso coração. A regeneração ela é operada pelo Espírito Santo, que simplesmente toma todo o nosso coração. No entanto, apesar de estar dentro de nós, as Escrituras nos mostram que o desfrutar dessa condição é uma ação própria e pessoal de cada um daqueles que foram salvos. É o Espírito Santo que está em nós que nos dá condição de caminharmos segundo a vontade de Deus, que é o que ele chama de caminhar na luz. Podemos caminhar em luz ou em trevas. Podemos caminhar segundo o ato iluminador do Espírito que está clareando, ou fecharmos os olhos para ele e queremos continuar caminhando no meio da escuridão. Mas Paulo diz que isso não é próprio, isso não pode fazer parte da vida daquele que agora está na luz. Se está na luz, por que fechar os olhos para a luz e querer caminhar no meio da escuridão que pessoalmente se cria quando se fecha os olhos?
ao invés de abri-lo e caminhar agora na clareza de um caminho que é saudável, do caminho que é abençoador, do caminho que foi idealizado por Deus para cada um de nós, a vida de santidade. É o Espírito Santo que dá à Igreja o capacitar para viver na luz e odiar as trevas. É Ele que dá, meus irmãos, à Igreja, corpo místico de Cristo, a capacidade para viver na luz e odiar as trevas. Não somos nós, como pessoas, que agora decidimos caminhar na luz com mudança de comportamento. Não, é o Espírito Santo que operou em nós já a transformação, dando-nos vida, que nos dá a condição agora de mudar os valores da nossa vida. E Paulo diz aqui, né, eles toda sorte de impurezas ou cobiças, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, ele chama de coisas inconvenientes e diz que nada disso pode fazer parte da vida daquele que está com Deus. Eles, ao contrário, andem na luz. E ele vai dar aqui exemplos para isso logo depois do verso 22. A maneira como um casal deve viver, o marido e a mulher, a maneira como eles devem tratar os filhos e a maneira como os filhos devem tratar seus pais, a relação social entre patrões e empregados, empregados e patrões. Nós observamos o apóstolo Paulo mostrando isso. Como é que deve acontecer a essencial relação dos relacionamentos que há de mais importante no meio que nós estamos vivendo. Afinal de contas, parece que tudo se resume em cuidar da família e um relacionamento externo com o trabalho no dia a dia, quer seja como patrão, quer seja como um funcionário. Encher-se do Espírito representa diretamente, meus irmãos, esvaziar-se de si mesmo. E aí está o grande problema. Nós queremos estar cheios do Espírito, mas nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nós não queremos fazer isso. É gostoso alimentar o nosso coração, a nossa vontade, o nosso ego. É gostoso viver como nós sempre vivemos. E é mais seguro também, né? Aparentemente. As Escrituras dizem: vocês devem encher-se do Espírito Santo. Do que encher? Daquilo que causa confusão ou daquilo que causa harmonia, paz e bem-estar? É o contraste feito, de certa forma, aqui no verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Voltando aqui, nós vemos a associação do que representa esse estar cheio, esse estar embriagado pelo vinho. Há um contraste claro aqui entre luz e trevas. E ele está dizendo: não se embriaguem com tudo aquilo que não seja do próprio Deus, não seja do próprio Espírito Santo, porque vocês são uma nova realidade hoje. Não são os mesmos de quando vocês caminhavam sem o conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. E aí nós vamos observar então que quanto mais cheio do Espírito, meus irmãos, mais vazio de si mesmo aquele que está com Deus estará. Não há dúvida nenhuma disso. Só que aí entra uma questão. Não é uma opção. Não dá para fazermos a opção entre ter o Espírito ou não ter o Espírito, viver no Espírito ou não viver no Espírito. O Espírito Santo ele está dentro de nós. Quando nós decidimos fazer algo como nós queremos e não como Ele está tratando para que
venhamos a fazer, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, verso de número 30, ele nos diz o que acontece. Não entristeçais o Espírito de Deus, Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estamos selados, ele não vai nos abandonar. Mas entristecer o Espírito. Meus irmãos, nós, quando consideramos muito alguém e nós entristecemos essa pessoa, nós não nos sentimos bem. Da mesma forma, nós não podemos nos sentir bem quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus caminhando em pecado. Aí está a representação do quanto vale Deus para nós. Quanto vale o Espírito Santo para a nossa vida, de fato, na prática, e não apenas em nossas palavras. Segundo, buscar o crescimento no Espírito é condição essencial para uma vida de louvor e serviço ao Senhor. Bem, os filhos de Deus querem servir ao Senhor, não há dúvida disso. Os filhos de Deus querem, em todo o tempo, caminhar em serviço ao Deus Todo-Poderoso. Quem não quer servir ao Senhor? Claro. Quem não quer dar louvor ao Senhor? Mas o apóstolo Paulo diz aqui que esse ato de dar louvor ao Senhor é uma relação consequente de uma vida cheia do Espírito. Então, significa, meus irmãos, que não é simplesmente fazer alguma coisa comunitariamente, que não é simplesmente fazer algumas coisas dentro da comunidade da fé ou fora, como ajudar pessoas e algumas coisas assim. Diz respeito ao resultado de uma vida que caminha em direção à plenitude do Espírito Santo de Deus. É o texto que nós temos aqui diante de nós, verso 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Primeiro, o viver no Espírito não descreve manifestações sobrenaturais com manifestação ou demonstração da manifestação de Deus na expressão da sua terceira pessoa. Veja o que nós vamos ter por resultado. Quanto mais cheios do Espírito Santo, maior será, segundo nos apresenta o apóstolo Paulo aqui, o louvor, a exaltação e o serviço ao próximo. Nós falamos em serviço pensando em serviço religioso, simplesmente. E o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é que o serviço cristão, a pessoa que está enchendo-se do Espírito, ela terá uma disposição de coração muito grande para servir ao Senhor. Agora, o servir ao Senhor acontece no serviço às pessoas, não é de outra forma. Como podemos servir a Deus que nós não conseguimos ver? Que nós não conseguimos acrescentar nada porque Ele é todo suficiente. Porque Ele é um ser completo. É um ser que basta-se a si mesmo. Como nós vamos fazer alguma coisa e servir a esse Deus?
Como nós fazemos? Hebreus nos afirma que a nossa vida com Deus, graficamente pensando, ela tem duas dimensões, dimensão vertical e a dimensão horizontal. A dimensão vertical diz respeito ao relacionamento que nós temos com Ele, é a nossa intimidade com Ele. E essa intimidade com Ele, então, ela se desemboca em serviço. Então nós servimos a Deus como? Uma intimidade de vida com Ele, que resulta agora em ação de serviço às pessoas que estão perto de nós. Aqueles que conhecem o Evangelho, comunidade da fé, e aqueles que não conhecem o Evangelho, sociedade. Então, quanto mais cheio do Espírito, maior será o louvor, a exaltação e o serviço ao próximo. Quanto mais cheios do Espírito, menos cheios de nós mesmos nós estaremos. Segundo, o louvor e a exaltação do nome do Senhor é evidenciado através dos dons que são dados pelo Espírito. O apóstolo Paulo trata disso no capítulo 4, capítulo anterior aqui. E ele mostra que a relação de louvor, de adoração, de exaltação do nome do Senhor acontece através da manifestação prática dos dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Ele diz assim nos versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para outra razão que os dons são concedidos. É para aperfeiçoamento dos santos, é para que os filhos de Deus melhorem para poder exercer o serviço cristão. E esse serviço cristão acontece para que haja edificação dentro do corpo de Cristo. O serviço cristão não pode representar simplesmente uma atitude religiosa, uma atitude dentro da comunidade, onde se faz alguma coisa, as pessoas veem e nós entendemos que isso basta. Encher-se do Espírito pode representar, mesmo que discretamente, exaltação pessoal. Pode acontecer. Mesmo quando isso não se transparece e não destaca-se, isso, meus irmãos, pode ainda estar alimentando no coração um engrandecimento pessoal, um diferenciar das pessoas, até entendendo no coração que faz tão bem as coisas, né, que, enfim, afinal de contas, os outros fazem também. Nós sabemos fazer muito bem. E entramos aí numa exaltação espiritual, numa exultação pessoal que podem ter certeza, não cairá no agrado de Deus, não. O viver dos dons concedidos pelo Espírito Santo não podem promover afastamento entre os irmãos. É o que essa exaltação pessoal pode fazer, pode desencadear. Então não pode promover o afastamento entre os irmãos, não pode piorar os relacionamentos dentro da família da fé. E não pode também minimizar os irmãos que, eu vou colocar mais simples na fé. Paulo chama lá em Coríntios dos mais fracos na fé, ou pessoas que estão menos maduras. E esse estar menos maduro não significa ser alguém que está começando na vida da fé. Absolutamente. Não é o tempo
de vida, mas a maneira como se vive esse tempo de vida diante do Senhor, né? Então, cada um de nós tem um ponto de amadurecimento na fé. E nós não temos o direito, de mais maduros na fé, de tentarmos ou minimizarmos aqueles que são mais simples ou os mais novos na vida com Deus. Mesmo porque, se fizermos isso, nós estamos demonstrando um uso inadequado e indevido dos dons que Deus concedeu a nós. É isso que Paulo mostra lá em 1 Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14. Vamos lembrar, meus irmãos, a igreja de Corinto ela estava vivendo um sério problema de relacionamento. Um problema tão sério que nós observamos o apóstolo Paulo chamando a atenção e advertindo aqueles nossos irmãos. Havia dentro dela pessoas que estavam vivendo de maneira extremamente legalistas, afirmando que o fazer ou não fazer certas coisas eram necessárias para que o relacionamento com Deus acontecesse. Havia incesto dentro da igreja. Havia irmãos que estavam indo para a justiça comum para resolver as suas pendências. E aí uma série de outras situações que Paulo diz, tenta resolver primeiro dentro de casa. Problema com a celebração da ceia, onde pessoas, hoje é um pouco mais difícil acontecer, porque a porção de vinho, quando se usa, ou suco de uva é pequena. Mas eles tinham vinho à disposição. Então, aquele momento, que era um momento de comunhão, era um momento de vivência ali entre eles, virava um momento de discórdia. E por quê? Porque simplesmente eles bebiam até o ponto de se embriagar. Agora, o que Paulo diz aqui? Embriaguez causa o quê? Dissolução. Por causa dos dons que tinham, eles estavam brigando. O apóstolo Paulo diz: tudo isso é simplesmente falta de amor. Ele mostra isso quando, no capítulo 13, ele diz: quem ama não faz assim, 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 assim. Ele diz: existe a fé, a esperança e o amor, mas o essencial deles é o amor. E, meus irmãos, nós observamos que a prática dos dons sem amor levam a igreja a distanciamento, levam a igreja a um afastamento entre si mesmo estando junto. Dom não significa absolutamente, meus irmãos, agora um viver pleno dentro do relacionamento que há com Deus. Meus irmãos, se não houver esse ato de amor, o louvor, a exaltação do nome de Deus, o serviço ao próximo, eles não vão existir. Assim, não tem como afirmar que teme-se ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E um terceiro e último aspecto: encher-se do Espírito exige equilíbrio e coerência. É preciso, meus irmãos, que haja motivação correta na busca pelo enchimento do Espírito Santo. Aquelas chamadas, meus irmãos, manifestações do Espírito, que parece demonstrar que alguém está sendo arrebatado pelo Espírito, que está sendo preenchido de forma tal, em certos momentos, certas circunstâncias, são, a maioria das vezes, são êxtase, pessoal.
são emoções que a pessoa está vivendo. E dessa maneira, dentro dessa relação de emoção, ela se entende até melhor do que as outras. Associado a isso, temos revelações que vão além das Escrituras. Nós temos manifestações de curas espirituais que acontecem, ou curas através do Espírito, aquela cura sobrenatural. E aí nós temos uma outra série de situações que estarão associadas à manifestação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, estar cheio do Espírito não tem nada a ver com uma segunda experiência, né? Como, primeiro, da conversão, depois do relacionamento com o Espírito. Vamos buscar o relacionamento com o Espírito e agora vamos ser revestidos do Espírito para desenvolver uma relação ministerial. Eu ouvi assim de uma pessoa falando a respeito da vida com Deus. Primeiro, a conversão, salvação. Depois, o serviço. Então, a salvação é algo que eu conquisto. Para o serviço, eu preciso agora clamar ao Espírito para que venha sobre mim e me encha para que eu vá desenvolver uma relação de trabalho. Salvação e a plenitude do Espírito são coerentes dentro desse pensamento. Mas, primeiro, nós não conseguimos nos autossalvar. Eu não me salvo, né? Eu sou salvo. Né? E depois, o Espírito já está em mim. Eu não preciso que ele venha habitar para me dar condição para viver a vida que eu preciso agora viver como filho da luz e não como filho das trevas. Irmãos, há uma distinção. Eu estou salvo. O Espírito está em mim. O que eu preciso fazer agora é desenvolver este relacionamento com Ele, que afinal já está ali. Eu não posso viver brigado com Ele. Eu não posso viver entristecendo o tempo todo. Eu tenho que ser, com aspas aqui, amigo do Espírito que está em mim. Eu preciso saber viver com Ele dentro de uma transformação constante que Deus está operando em cada um de nós. Ele está operando em nossas vidas. Então, uma vida cheia do Espírito Santo não pode desprezar duas coisas. Aquilo que aprendemos pela observação, aprendemos pelo pensamento e a coerência entre os valores que a própria Escritura revela a cada um de nós. Motivações corretas, meus irmãos, para a busca da plenitude do Espírito, ou estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito representa para nós, meus irmãos, muito mais do que estar agora numa condição de fazer com que sobrenatural aconteça. O estar cheio do Espírito, meus irmãos, ele vai apresentar para nós muito mais uma relação do natural, no sobrenatural que houve em nós, do que um sobrenatural que manifesta-se agora depois de um natural que houve em cada um. Quer dizer isso, estar cheio do Espírito não vai trazer a nós manifestações que vão identificar isso. Falar em línguas, curar pessoas ou outras coisas que se associam a isso. Então, primeiro, motivações corretas para a busca da plenitude do Espírito Santo. Primeiro, uma vida com autoridade. Uma vida que seja coerente
entre aquilo que nós declaramos e aquilo que nós fazemos. Isto, meus irmãos, vai nos dar autoridade dentro da nossa vida com Deus, e que vai refletir no relacionamento com as pessoas. Qual é a motivação para a busca da plenitude do Espírito? Meus irmãos, autoridade espiritual, coerência entre que eu digo crer e a vivência do que eu digo crer, ou seja, simplesmente vivendo aquilo que eu declaro. Segundo, uma vida plena. Não é o que João nos apresenta das palavras de Cristo? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida plena, meus irmãos, essa vida completa no coração. Essa deve ser a motivação para buscar a plenitude do Espírito. Uma vida que agora não seja uma vida farta de todos os valores e bens que podemos conquistar materialmente, mas de todos os valores e bênçãos que podem ser conquistados como bens de Deus em nosso coração. E terceiro, uma vida frutífera. Meus irmãos, uma vida plena ou uma vida que cresce no Espírito é aquela que produz fruto e fruto de forma permanente. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, o seguinte. E ele está falando sobre o que nós estamos conversando aqui. Agora, aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos à lei, não é a lei que vai fazer com que as mudanças aconteçam, não é a circuncisão física que trará a mudança e o agrado a Deus. Ele diz o seguinte, começando aqui no verso 16: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. E depois ele diz, ele vai descrever aqui os desejos da carne, ou tudo aquilo que continua vindo como obra das trevas ou o desejo do coração de cada um de nós. Aí ele diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele diz, as obras da carne são essas. São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E depois ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, essas verdades apresentadas aqui por Paulo mostram de maneira muito evidente o contraste entre a vida de crescimento no Espírito e uma vida vazia desse crescimento. Ele está dentro, mas quanto nós temos desse Espírito na sua manifestação em nós, dentro do trabalho que nós operamos em nosso coração agora, para que isso aconteça. Você não será cheio do Espírito simplesmente clamando e Deus derramará isso em você. Mas você tem o Espírito dentro de você e você terá que exercitar as virtudes que ele coloca. A nova tradução da linguagem de hoje diz, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Ele produz isso.
significa que podemos ter a seguinte ideia: ele está aí, todos esses valores estão aí amortecidos, basta vivê-los, basta querer vivê-los dentro da própria vida. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela não precisa, em primeiro lugar, estar cheia de pessoas. Ela precisa das pessoas cheias do Espírito, que consequentemente Deus vai mandar gente para viver com ela. E essas pessoas que são filhos de Deus também estarão ali para serem cuidadas, para que cresçam em direção a Cristo Jesus, amadureçam na sua relação de fé para poderem servir a outros também. Deus concede dons para isso, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. E tudo isso vai resultar em louvor, honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus não nos dá dons para que usemos em benefício próprio. Ele nos dá essa ferramenta para ajudarmos outros também ao crescimento que deve haver na fé. Irmãos, Deus conceda-nos uma visão alargada, porque o estar cheio do Espírito significa um viver segundo o que Ele nos apresenta como valores para a vida. Não nos embriaguemos com a nossa própria vontade, mas enchamo-nos do Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Amém. Nós vamos orar e caminhar para o final do nosso estudo aqui nesta manhã. Nós vamos orar, depois nós vamos para o pós-lúdio e encerraremos com a bênção apostólica. Nosso Deus, nós precisamos, Pai, crescer em santidade. Nós precisamos desenvolver a nossa vida diante do Senhor, ó Deus. Nós precisamos crescer e crescer de maneira muito própria e muito especial no relacionamento contigo. Ó Deus e Pai amoroso, trate do nosso coração e da nossa vida. Abençoe-nos, Pai. E que nós, hoje, sejamos melhores do que fomos ontem. E que hoje não sejamos melhores do que teremos a oportunidade de ser amanhã, se o Senhor nos conceder vida. Abençoe-nos, Pai. É o que pedimos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e estenda-se sobre todo o povo de Deus, agora e por todos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te renove em Cristo Jesus. Amém.